Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com a mente e o coração guardados em Cristo, o único que pode trazer paz verdadeira, tranquilidade ao nosso ser em tempos difíceis e até mesmo em tempos bons, né? Porque nós precisamos dele a todo tempo, não só quando estamos aflitos. Hoje nós vamos refletir em um texto muito conhecido, texto que fala sobre sal e luz. Está em Mateus 5, 13 a 16. E diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui nós temos alguns ensinamentos que são simples, porém são profundos e que vale a pena nós refletirmos, meditarmos, não só agora nesse estudo, mas ao longo do dia, ao longo da semana. É sempre bom nós nos lembrarmos disso. Jesus falou isso no seu Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até o capítulo 7, onde ele passa vários ensinamentos importantíssimos que podemos dizer, por que não, fundamentais, basilares, importantíssimos, básicos para a caminhada cristã, para um bom conhecimento sobre Deus e um bom relacionamento com Ele. E quando a gente fala sobre sal, né, como diz no versículo 13, nós precisamos nos perguntar: o que significa a questão do sal, né? O que Jesus quer falar com o sal? Qual que é a função do sal? Nós podemos pensar em várias características, vários benefícios e atributos que o sal possui. Um deles, com certeza, precisamos mencionar, é o seu sabor para os alimentos. Existem algumas pessoas que colocam muito sal, existem pessoas que, se a comida não tem sal, já reclamam logo dizendo que a comida está insossa, né? E várias pessoas têm hábitos diferentes com relação à quantidade de sal no seu alimento, mas com certeza faz muita diferença a quantidade, se está presente ou não, se é muito, se é pouco, mas parece que Jesus aqui está falando de um outro aspecto. É provável que ele esteja falando sobre o seu poder de preservar as coisas. Até hoje algumas pessoas utilizam o sal dessa forma. Naquela época era muito mais comum utilizar o sal para preservar. E o sal, na verdade, pensando nesse aspecto, ele preserva combatendo a degeneração, combatendo a corrupção. Uma pessoa que vive como sal é uma pessoa que combate a corrupção. O que isso significa? Não quer dizer que Deus espera que nós saiamos pelas ruas e estejamos gritando contra os políticos corruptos, né, acendendo tocha e aquela coisa bem medieval, então escrevendo cartazes. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando é que nós precisamos ter uma disposição interna, espiritual, mental, e que a nossa vontade, o nosso desejo sincero seja contra aquilo que é pecaminoso. A teologia nos ensina que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e nós mesmos. Dentro desse pensamento, nós devemos refletir que muitas vezes o mal habita dentro de nós e nós precisamos combater isso. Quantas vezes nosso coração arde por fazer aquilo que é errado e nós sabemos que é errado? Quantas vezes a gente acaba já fazendo e depois só percebe que fez e precisamos pedir perdão para Deus e às vezes para outras pessoas também. Vemos a música que muitas vezes traz muitas ideias ruins e não é pecado ouvir música do mundo, por assim dizer, música secular,
mas algumas músicas têm uma letra muito ruim, trazem coisas muito ruins. E tudo isso, tudo que há de pecaminoso na cultura, seja filme, livros, música, conversas, pessoas até mesmo, pessoas que não são cristãs, precisamos contagiá-las com a alegria de Cristo, com o Evangelho verdadeiro e não deixar ser influenciado por essas pessoas. A ideia do sal não é tanto a ideia de ser diferente, mas a ideia de combater o pecado com seriedade. E também, claro, somos tentados inúmeras vezes, muitas vezes por nós mesmos, outras vezes por seduções do mundo e outras vezes pelo nosso inimigo, que é o diabo, que traz seduções e tentações. Não podemos colocar toda a culpa, com certeza, no diabo, no inimigo, nos demônios, dizendo que estou sendo atacado, a tentação é forte demais, por isso estou caindo. Não. Nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, devemos reconhecer o mal que habita em nós, que muitas vezes aquilo que nós queremos fazer de bom não conseguimos, e aquilo que nós queremos evitar que é ruim nós acabamos fazendo, porque o pecado habita em nós e precisamos do Espírito Santo para lutar contra ele. E essa luta nada mais é do que ser sal. Nós precisamos ser sal combatendo o pecado. Tudo aquilo que existe no mundo de pecado, tudo aquilo que existe em qualquer lugar que seja pecado, o nosso desejo deve ser de lutar contra isso. Não porque nós vivemos uma religião que fala faça isso ou não faça aquilo outro, mas nós devemos lutar contra o pecado simplesmente porque nós queremos agradar a Deus. E nós sabemos que é impossível agradar a Deus enquanto nós satisfazemos as nossas vontades no pecado, ou quando qualquer outra pessoa satisfaz a sua vontade no pecado, ou nós adoramos a Deus, ou nós servimos ao pecado. Então nós precisamos lutar contra o pecado e ser sal, para então nós conseguirmos agradar a Deus. Um outro aspecto interessante que ele fala no texto sobre o sal perder o seu sabor. E o que isso significa? Bem, novamente, precisamos olhar para aquele contexto. E até mesmo Jesus fala essa crítica, muito provavelmente em um tom de crítica à religiosidade. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui Jesus ele está falando que várias pessoas que são súditos do reino, como ele fala, naquele contexto fariseus, mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra e eram vistas como pessoas altamente religiosas, pessoas piedosas, pessoas realmente salvas, pessoas que eram referência sobre alguém que servia a Deus para os demais. Mesmo assim, Jesus fala que essas pessoas iriam ser lançadas para fora, no inferno, enquanto que outras pessoas que não tinham nada a ver com uma aparência de religiosidade seriam pessoas que seriam realmente salvas. Isso nos indica que ser sal muitas vezes é batalhar algo secretamente, algo oculto, porque o nível do nosso cristianismo em nós, o nível do impacto do evangelho na nossa vida não é medido pelo tanto que a gente conhece, apesar de ser muito bom e incentivo você a amar a Deus todo entendimento. Até mesmo o emocionalismo, o chorar diante de Deus, não significa muita coisa. Não é obrigação alguém chorar diante de Deus, mas quando alguém chora também não é algo ruim. Porém, o choro não é sinal de arrependimento. É muito válido alguém chorar perante Deus, mas isso não significa que o seu coração é sincero. O que Deus espera de nós, na verdade, é que nós tenhamos uma vida de autonegação. É por isso que o critério para seguir a Cristo como discípulos dele é negar-nos a nós mesmos, dia após dia. É negar os nossos desejos pecaminosos. Ou seja, religiosidade, que é eu viver de aparências, eu viver fazendo e aparentando ser alguém que na verdade eu não sou, não serve de nada. O que Deus espera de nós como sal é que nós vivamos dia após dia uma vida de transformação, uma vida que Ele nos capacita por meio do Espírito Santo a nós vencermos nossos pecados, a nós batalharmos contra a corrupção que existe no mundo, que existe dentro de nós, e nós vencermos o pecado.
Mas o texto também diz que nós devemos ser luz, como diz dos versículos 14 até o 16. E é bem interessante pensar que nós somos possuidores da luz e nós devemos irradiar, iluminar. Ou seja, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Mas aquilo que nós vamos iluminar não é a nossa vida, é sobre Deus. Gostaria de lembrar aos irmãos um texto muito bonito em Efésios que fala sobre a luz de Deus em nós. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-las à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse texto nos indica muito sobre a luz. Fala que Deus é a luz, Ele que habita em nós. Nós não temos luz própria, nós somos sim como um espelho, alguém que reflete. Nós devemos refletir a luz, nós devemos refletir Deus. A luz não é própria nossa, mas nós temos acesso a essa luz como Cristo sendo o nosso mediador. Esse texto de Efésios também indica que não deve haver nada na nossa vida que nós façamos em secreto, que nós tenhamos vergonha de mostrar para os outros. Porque se nós vivemos na luz, se nós vivemos como filhos da luz, todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que sentimos, tudo aquilo que vemos, nós precisamos dedicar a Deus de forma que as nossas obras sejam dignas de ser vistas pelos outros. Então, nós como luz devemos iluminar não só Deus, mas iluminar também a nossa vida por meio de Deus, deixando que todas as áreas da nossa vida sejam expostas, e quando forem expostas, que não nos tragam vergonha, mas que tragam louvor a Deus. E na verdade esse é o ensinamento de Mateus principal, quando Jesus fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aqui existe uma linha tênue, existe algo delicado de se tratar, porque algumas pessoas podem confundir o dar bom testemunho mostrando a luz com a questão de ser vaidoso e se mostrar as boas obras. Eu preciso mostrar quem eu sou, preciso mostrar o que eu faço de bom, preciso mostrar o que eu tenho feito. E na verdade o texto não fala sobre isso. O texto não fala sobre nós sermos fariseus. O texto fala sobre nós sermos o contrário daquilo que os fariseus eram. Os fariseus oravam em voz alta para que os outros vissem e pensassem: essa pessoa realmente é religiosa. Os fariseus davam esmola, ajudavam os necessitados, faziam ação social para que os outros vissem. E fica o desafio para nós: como é difícil nós fazermos coisas boas no anonimato. Nós somos seres naturalmente egoístas e precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que não seja o nosso nome iluminando as coisas, mas que seja Deus iluminando todas as coisas por meio de nós. Que o nosso bom testemunho não seja para termos uma boa imagem diante das pessoas, mas que as pessoas reconheçam a beleza do Evangelho, o poder de transformação de Deus em vidas por meio da nossa vida transformada, e dessa forma nós somos luz. Precisamos desenvolver em nossas vidas essas características que, apesar de serem diferentes, são inseparáveis. Nós precisamos não escolher de ou ser sal ou ser luz, mas nós precisamos abraçar o desafio e privilégio de servir a Deus sendo sal e luz, combatendo a corrupção que existe no mundo, combatendo a corrupção que existe em nós mesmos e procurando zelar não pelo nosso nome, não pela nossa imagem diante das pessoas,
mas pelo nome de Cristo, que merece ser louvado através das nossas atitudes. Se existe algo que nós fazemos que é bom, se existe alguma coisa que nós conseguimos fazer que é digno de elogio, que seja por causa de Deus e não por causa de nós. Deus nos abençoe.